Bom, Conor McGregor, Conor McGregor avisou que não volta para o MMA, né? Não tem mais interesse, já está satisfeito com o que fez na carreira e é aquele negócio, né? Ele vai fazer 37 anos, não é mais uma questão, chega um certo ponto que não é mais uma questão de querer, é que não dá mais, né? Então, assim, se o McGregor quiser voltar a lutar em alto nível contra atletas de elite, ranqueados e tudo mais, vai ser esse ano ou ano que vem, ou não há, ou vai ser showball, ou vai ser luta exibição, né? Então, assim, se alguém tinha alguma esperança do McGregor voltar a competir com o Michael Chandler, com um top aí, o Charles, um top do peso leve, basicamente já era, porque ele não está nem treinando. E aí o objetivo dele agora é ser presidente da Irlanda, né? Ele quer entrar na política, esteve na Casa Branca, conversou com Donald Trump e tudo mais, e teremos eleições lá na Irlanda ainda em 2025. Só que aquele negócio, né, Carrano? Entre querer e conseguir, há uma distância muito grande. Você estava explicando aí que ele precisa, em primeiro lugar, ele precisa estar colado com algum partido, ele tem que ser eleito pelo partido. Então, assim, a chance de dar tempo de viabilizar essa candidatura nos parâmetros burocráticos é praticamente zero, né, Carrano? Então, só fazer uma pergunta, que às vezes você sabe isso de cabeça. Ele vai candidatar para presidente mesmo, não é primeiro-ministro, não. Ele falou presidente, a palavra que ele disse foi Tá. presidente. É porque, além disso, ainda tem uma coisa. Na Irlanda, você tem um sistema, né, bicameral também e tal, e aí você tem o primeiro-ministro, de fato a figura. Tanto que o presidente da Irlanda, o mandato é 7 anos. Porque ele é mais uma figura, enfim, representativa, figurativa. Tipo, que nem, sei lá, o presidente do Canadá também, que tem presidente, mas o primeiro-ministro é quem, de fato, é o chefe de Estado, né? Quem comanda o governo. E, de toda forma, eu tava falando isso, assim, eu tava brincando aqui fora do ar, falando com o André, eu falei assim, ele falou, não tô sabendo qual é a plataforma. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa que normalmente eu sempre... Só um parênteses. Quando ele diz presidente, de repente é a forma mais simples dele botar para o Ocidente entender que é o cargo mais alto do país. Okay. Se for Entendeu? o Tayoser, sei lá como é que pronuncia, que é o primeiro-ministro, aí é realmente quem manda na coisa toda. Lógico que o presidente também, mesmo se for uma função figurativa, não é um negócio assim também que o cara não tem poder nenhum, mas eu só estou explicando para não ficar, também não falar, é mandato supremo, né, e pronto, acabou. Mas aí tem uma questão aí que é o quê? Na verdade, algumas questões. Né? A primeira é que o McGregor não é tão popular quanto se acredita na Irlanda. Inclusive, muitas das opiniões dele são extremamente populares. Mas, assim, separe o popular com aceitação. Não. Popular que eu digo assim, popular. Mas eu digo politicamente. Politicamente, precisa ser popular é você ser bem aceito, né? As pessoas gostarem de você. Ele é popular, todo mundo conhece ele. Mas eu digo assim, ele não é tão querido, né? Vou usar essa palavra, talvez, quanto se imagina. Talvez o público dele, inclusive, seja mais nos Estados Unidos do que. Talvez não, com certeza. E outra coisa, muitas das políticas dele, e aí eu não vou entrar em mérito nenhum aqui, não. Elas também não são populares. Por exemplo, a Irlanda é historicamente um dos países que mais apoia a causa palestina. E o McGregor tem uma posição muito fixa e muito clara, inclusive, em favor de Israel. Isso pega mal para um caralho lá. Não estou discutindo se está certo ou está errado, não, tá? Só estou dizendo como as coisas são. E aí, você tem uma outra questão aí que eu acho que é a mais importante de todas, é que não é simplesmente chegar e falar, cara, quero ser candidato e você tem um sistema de pré-veto, né, que você passa por um... Que nem nos Estados Unidos tem lá aquela... como é que chama? Aquele primeiro round Primários. Que tem lá, as primárias. É tipo isso, você tem que passar por um veto tanto popular quanto até de outros políticos no coisa. Fizeram já uma pesquisa lá na RTE, que é a principal emissora lá da Irlanda, já fez uma pesquisa com 120, 119 falaram, cara, eu jamais votaria em favor do McGregor poder sequer se candidatar para alguma coisa aqui. E um falou assim, eu não tenho opinião formada. Então não tá com a cara muito boa para ele de que vai ser uma coisa falar, até pagar e fala. Ele vai ter que remar muito mais do que isso, e não só remar tipo assim, fazer barulho, rede social, não sei o que e tal. Remar politicamente mesmo, fazendo nos bastidores, negocia com um, negocia com outro, consegue lá, é muita coisa que eu não sei se ele vai ter nem tempo nem disposição para fazer.
Só dizer, né? O McGregor vem dizendo que vai voltar a lutar no UFC há 3 anos, 4 anos e não voltou, né? Então, uma coisa é a palavra dele não basta para garantir qualquer coisa. Agora, só Eu ficar nesse. tenho. Rapidinho, só para dar um ponto aqui. Eu tenho a impressão que essa história de McGregor político aí, tudo é cortina de fumaça para abafar um pouco o boletim policial, sacou? Eu acho que vai muito por aí. O cara se mantém em evidência, fora da luta, mas para fazer esse bafafá aí. Acho que vai muito por aí. Ou para manter o nome dele em evidência, ou para ser falado, ou para. Assim. Às vezes também tá jogando long game, né? Tá fazendo isso agora, mas você lembra, vou citar um exemplo aqui que não é igual, mas até porque não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o Donald Trump, a primeira vez que ele falou de ser candidato a presidente foi em 2008, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ele queria concorrer até com ele falou que ia ser uma plataforma, ele e a Oprah Winfrey de vice-presidente. Aí, porra, é um projeto que vai. Às vezes também, não vou dizer isso, mas assim. Vai amaciando, né? Amaciando o nome dele em relação ao público. Sim, mas para falar, tipo assim, pô, agora ele vai chegar lá e vai fazer. Meu irmão, pode ter seguidor. É um processo, assim, muito, muito grande e esquece. E faz o M. Faz o M de McGregor. Pô, faz o. Cada round desse é o nome dele sendo falado, né? São as empresas dele entrando em evidência, é o programa e o nível de escrutínio público de ser famoso é ruim, mas de ser político é 10 vezes pior, né? Porra, o Pablo Escobar nunca teve nenhum problema com a polícia na Colômbia. Foi só se candidatar a deputado lá que foi preso. Um escrútinio. Acabou a casa caiu. Cara, né? A casa caiu. Os caras falaram, a gente até tolera o tráfico internacional de droga, mas política aí agora você cruzou ali, meu amigo. Pois é. Então, assim, o McGregor obviamente teria a vida devastada, mas antes de qualquer coisa, você estava falando do lance da causa da Palestina. O Habib, inclusive, ele teve aquela treta do Usman Nurmagomedov com o Paul Hughes, e ele disse, né, depois da luta, Paul Hughes é nosso irmão porque ele é da Irlanda, e a Irlanda é o país que mais defende a causa palestina na Europa. Então, assim, é histórico, né? É a posição da maioria ali do país. E outra coisa, o McGregor ele vem com uma plataforma, pelo menos o que ele diz, completamente anti-imigração, né? É um assunto muito, muito forte agora no Reino Unido. Mas a Irlanda tem uma das menores taxas de natalidade do planeta. Então, se não houver qualquer imigração, não tem mão de obra. Aí, não, é contra a imigração ilegal. Beleza. Aí, tipo assim, existe o discurso, existe a matemática, existe o que é possível, existe o que não é possível. Então, assim, o McGregor, no final das contas, o André falou da cortina de fumaça, né? Eu acho que o principal dessa discussão é o estado em que o cara está. Assista uma coletiva de imprensa dele inteira, do Bare Knuckle Fighting Championship, pós-luta, e você vê que não é um cara em condição, cara. Ele não é um cara em condição. Mano, eu tô rindo, mas é verdade. Eu achei um bagulho. Ele não é um cara em condição. Ele pode falar o que ele quiser, que ele vai virar astronauta, que ele vai ser presidente, qualquer coisa. Mas, bicho, assim, eu acompanhei toda a carreira do Conor McGregor, eu vi todas as coletivas dele de imprensa no UFC. Eu não vou acusar ele de alguma coisa que ele não é, e, né, não vou ser leviano aqui, mas a impressão é de que é um cara adicto. É mesmo? Falando. Não é personagem. Não é personagem. Ele tá muito diferente. Ele tá, tipo, não é que ele tá muito diferente. Ele tá vezes 10 o que ele sempre foi. E, tipo assim, você vê que o spam de atenção, a forma como ele não consegue deixar ninguém. Ele tá tão eufórico a todo momento e bebendo. E que você vê que aquilo ali é um estado. Tá insano. Não é insano, mas ele tá num estado de ansiedade, ele tá tão acelerado que, assim, ainda que ele seja presidente da Irlanda, vai ser bom, ele consegue articular, ele consegue se manter, ele consegue ter temperança, ele consegue dirigir um país e não estou dizendo que quem tá é melhor, é grandes coisas, ou a alternativa é grandes coisas, mas, assim, aquela velha frase, né? Arrume o seu quarto antes de querer mudar o mundo. Eu acho que o quarto do McGregor tá bem desarrumado, cara. E ele não aparenta sobriedade.
Então, antes de qualquer coisa, se ele tem voto, se não tem... Agora, eu vou dizer outra coisa também. Imaginando que, porra, seja só uma impressão errada minha, a vida do cara tá perfeita, tá maravilhosa, né? E o que a gente vê na notícia, no tribunal, é tudo... a acusação foi falsa, o cara não parou de beber. Não parou de beber não, porque ele só tá bebendo na coletiva de imprensa inteira. Mas ele não usa outras substâncias, por exemplo, a vida tá em ordem, acertou. Vamos imaginar que isso seja verdade. Aí vem o outro argumento, que é o seguinte, meu camarada, democracia, né, eleição é concurso de popularidade. Ele é a pessoa mais conhecida daquele país. Não estou falando aceita, não estou falando com boa estima pela população, mas ele é muito conhecido. Você não precisa explicar quem é o Conor McGregor. Tipo assim, por exemplo, você vai ter uma eleição para presidente. Aí você tem, vamos lá, quem vai ser o representante da direita? Vai ser Bolsonaro ou Ronaldo Caiado? O Ronaldo Caiado, para a população brasileira, tem que ser explicado. O Bolsonaro não precisa. Então, ainda que o Bolsonaro tenha uma rejeição alta, maior do que a do Ronaldo Caiado, você não precisa espontaneamente, se a população estiver insatisfeita com o governo atual, é mais fácil ela ir no nome que ela já conhece. Entendeu? Porque a maioria das pessoas não faz a diligência de, investigar tudo mais, saber tudo certinho. Assim, é um cara extremamente conhecido, extremamente carismático, extremamente polarizador, que se tiver com a casa arrumada, conseguir fazer meia dúzia de discursos viralizarem com paixão e emoção, apelando para as dores do eleitor irlandês, e aí ele pode simplesmente pegar quais são as principais dores e replicar, independente se ele concorde ou não com aquilo. Se ele falar para a dor do eleitor com a penetração na sociedade que ele tem, com o carisma que ele tem, com a oratória que ele tem, e aí, obviamente, saber sobreviver ao monte de ataques de vida pessoal que vai ter, se ele conseguir, se ele ver aquela velha tática do Eminem na batalha de rap, né? Realmente eu me droguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu tô limpo agora, e eu já caí, já levantei, vou mudar o país. Se ele conseguir matar no peito todos os problemas da vida pessoal dele e sair com a cabeça erguida, com aquele carinho, imagina um debate político em que ele dá umas lacradas, umas mitadas daquele who the fuck is that guy e viraliza com a garotada. Eu não acho impossível esse cara fazer um barulhinho aí, nem que seja uns 10%, uns 15%, uns 20%. Vocês acham impossível? Cara, então, são duas coisas aí. Primeiro que pelo Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, não dá realmente para se descartar que é uma possibilidade. O que dá para dizer com relativa segurança é o seguinte também, por mais que o McGregor vai ter essa facilidade, a batalha que ele enfrenta também é o seguinte, o Renato tá doido de fazer o M de McGregor. Não é o M, né? Aqui no chat o André falou que o André falou que não é o M, no caso do McGregor faz tipo, pra cima, né? Ou o Carrano. Pra cima. Não, foi o André, não foi eu não. Mas ele tem uma André, coisa assim... só confirma essa aqui, se é verdade. Boa, Ricardo. Bem bolado, bem bolado. Ele tem uma dificuldade que eu acho também que é o seguinte, das ideias dele e da personalidade. Isso é uma coisa, de novo, né, que eu já tinha visto assim um pouco até quando eu fui pessoalmente, tava lá, né, passei um tempão lá fazendo as coisas e a gente conhece muita gente até da comunidade do MMA e tal. Mesmo lá, até o John Kavanagh, eles são meio que tipo assim, outsider, sabe? Tipo, meio outcast. Eles estão meio fora do... Eu não sei o quanto até a personalidade, até as coisas que ele fala, o discurso, essas coisas dele, mesmo que seja com temas que sejam relevantes, de fato, isso é uma coisa que dá para aproveitar, ele dialoga de fato com o povo irlandês. Eu não estou dizendo que sim nem que não, só estou dizendo que não dá para ter certeza o quanto vai dialogar, porque pelo menos a grande impressão a qual eu sempre tive, ou por tudo que eu... é de que ele não é realmente... parece estar muito desassociado do país. E outra coisa, que é só um comentário extra, assim, que é o seguinte, ele está apostando, né, nesse estilo, né, muito... Uma coisa é você agir assim se você tem, $1,5 trilhão de dólar investido em defesa, o maior exército do mundo, a maior economia do mundo, cara. Outra coisa é se você é a Irlanda, com esse papo aí, eu não sei quanto tempo dura... chegar, que não sei o quê, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa também bem diferente.
Bom, resumo aí. André Azevedo faria o M para que a Irlanda volte a ser grande novamente? Porra. Eu não sou irlandês, né? Não tenho lugar de fala, né? Mas não. Saiu bem pela tangente. Se fosse irlandês, com certeza absolutíssima, não.